Olá, estamos aqui mais uma vez com o programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós vamos fazer um programa especial. Nós vamos gravar, o nosso programa não é ao vivo, a gente sempre gravamos quarta-feira para ir ao ar ao sábado, e nós vamos gravar novamente com o Dr. Eustáquio Pereira, e ele vem falar dois assuntos muito importantes para nós todos. E como ele é uma pessoa que está sempre ajudando as pessoas, ele é um psicólogo muito importante na nossa cidade de Santos, estado de São Paulo. Eu falo isso porque a gente vai para a internet, vai para o YouTube, e a gente é assistido até em outros países, né, que a gente tem acesso à abrangência do programa. Ele é uma pessoa que tem poucos horários disponíveis e fez essa gentileza de vir e para gravar dois programas. Então, nós vamos fazer 2 sábados seguidos com o Dr. Eustáquio Pereira, que é uma pessoa que muito ativa na nossa sociedade, porque além de ser psicólogo, ele atua principalmente com as pessoas de dependência química. Ele tem um movimento importante que agrupa e agrega vários segmentos da sociedade, que é em defesa do tratamento e da abordagem da dependência química, que é um mal que atinge quase todas as famílias, se não ouso dizer todas as famílias, no nosso país e no mundo, e são casos de políticas públicas, porque realmente afetam a saúde familiar e a saúde do país, não só emocional, como também física e como também financeira dos países. Ele tem um movimento chamado Coalizão, que ele vai falar um pouco disso também, e ele tem também outra atividade tão importante quanto, que é ser presidente da Academia Santista de Letras. Então nós vamos fazer 2 programas com ele. Vamos abordar a descriminalização da maconha, que está sendo discutida, e inclusive ele fez um artigo belíssimo para o principal jornal aqui da Baixada Santista sobre o tema, e ele vem falar isso conosco. E o próximo programa do próximo sábado é com ele também, falando das peripécias que ele anda aprontando como presidente da Academia Santista de Letras, criativa, trazendo jovens para dentro da academia, que não é um costume, né? Porque normalmente são pessoas bem mais velhas que chegam à academia, por conta até da sua própria experiência literária, né? Mas ele é ousado e trouxe essa ousadia para dentro da Academia Santista, convidando jovens para ser membros, né? E sabe que fala em jovem, entra a Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Então, já tomei demais tempo do programa do Dr. Eustáquio. Boa tarde, meu querido amigo. Uma honra ser seu amigo e poder trazê-lo no programa Jovens Pensadores. Hoje falando sobre a descriminalização da maconha, que tem sido motivo de muitos debates no país, e se quiser abordar a descriminalização das drogas de um modo geral, o tempo é seu, o programa é seu. Boa tarde, querida Rosilma. Um prazer muito grande estar com você, estar com a sua audiência, seu aplaudido programa. Muito obrigado pelo carinho do convite. Sempre uma alegria imensa poder estar com você. Nós temos realmente esse trabalho, essa luta, uma luta que, na verdade, é de todos nós. Nós queremos uma sociedade com pessoas mais felizes, né? A felicidade é uma busca pessoal e ela não pode ser confundida com o prazer imediato, né? Diz que o mundo é através do prazer que se compensa a dor. Mas temos formas de momentos prazerosos, temos forma de termos prazer de uma forma saudável, sem comprometermos a nossa vida, os nossos potenciais, os nossos talentos. Principalmente esse alerta aos jovens, né? Na sua formação, a gente tem batalhado muito isso e, mais uma vez, você me concede esse espaço primoroso, tão importante, de nós nos comunicarmos com a sua audiência,
nesse seu aplaudido programa já tradicional em nossa mídia. Eustáquio, meu amigo, me diga, há uma polêmica muito grande, já não é de hoje, né? Inclusive, há alguns anos atrás, décadas talvez, né? Quando o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, ele levantou uma polêmica muito grande, inclusive porque ele citou o Portugal, né, na época, sendo a favor da descriminalização das drogas. Existe essa discussão, né? Claro que cada posição tem seus pontos a favor, seus pontos contra, e muitas pessoas só enxergam o seu ponto de vista. Eu sou contra, eu sou a favor, né? Mas nossa obrigação aqui como mídia, né, e eu particularmente um compromisso em trazer informação de qualidade para o jovem que fica perdido nesse manancial de notícias e contranotícias e fake news e notícias falsas, enfim, como é que ele se posiciona, né? Então o meu programa ele tem esse foco de trazer as pessoas para, seja qual for a opinião dela, que ela fundamente, de preferência cientificamente. E por isso que eu gostaria que você falasse para mim por que algumas pessoas defendem, qual é a posição delas, por que algumas pessoas são contra, e me mostre por que você optou pela sua posição, dizendo a sua posição. Isso que eu gostaria, assim, com informações assim bem claras, porque os jovens é que são o nosso foco sempre. Bem, a maconha, ao meu ver, ela não deve ser regulamentada, descriminalizada, uma vez que o Brasil não tem suporte de saúde pública para mais uma droga lícita. Toda droga lícita ela tem um uso maior, aumenta o consumo. Nós temos vários exemplos no mundo e, por exemplo, quanto à maconha, próprio Uruguai, e com esses malefícios, a própria Holanda, que desde o pós-guerra, 1945, saiu à frente e hoje retoma a posição em virtude da maconha estar muito mais concentrada em THC, trazer muito mais transtornos, assim, prejudicar a saúde e trazer malefícios para a saúde pública e para o controle. No caso do holandês, ele tem um controle muito grande em termos sociais e ele começa a perceber que ele começa a perder o controle, e ele que saiu muito à frente lá atrás, na metade do século passado, hoje ele quer retomar a posição, né? Nós temos no Brasil a droga mais usada, que é o álcool. O álcool é usado, consumido cerca de 70% dos brasileiros, né? E ninguém quer assim ser contra o álcool em termos de ser contra um brinde numa confraternização ou tirar o álcool da sacristia das igrejas. Não é isso. É que desses 70%, cerca de 35% a 40% faz um uso doentio do álcool, né? Inclui-se aí o alcoolista, né? Aquele que é dependente químico do álcool, ou aquele que faz o uso de forma exagerada em algumas circunstâncias. Ele alega: eu não sou um tipo chamado alcoólatra, ou não sou alcoólico. E não é mesmo. Mas para você causar um acidente de trânsito grave e atingir vidas da sua própria família, de outras pessoas, para você cair de uma escada e ter uma fratura irreversível, você não precisa ser alcoolista. Basta você beber a mais num churrasco, basta você beber a mais numa festa, basta você beber a mais, você perder esse controle por um consumo maior em determinadas circunstâncias. Então, nós temos aí a posição de que o Brasil tem um grande custo social e um grave problema de saúde pública causado, por exemplo, pelas drogas lícitas, no caso o álcool, o tabaco, com as políticas adotadas
vem diminuindo o consumo, por isso se introduz aí no desespero da indústria, desse nosso mundo do lucro, mundo materialista, se busca outras formas quanto ao cigarro. Mas o álcool está aí muito presente, existe toda uma estrutura, um lobby, para que o álcool continue dando lucro, né, num mundo de lucro. E a saúde da indústria do álcool vai muito bem. E favorece também a mídia, né? Então nós temos aí, a propaganda é a alma do negócio. Então não importam assim, as vidas. O importante, na verdade, no mundo materialista é o lucro. E nós vivemos nesse mundo materialista, né? Nós temos a maior movimentação financeira do mundo, entre as maiores, o narcotráfico. Ele disputa aí os primeiros lugares com o petróleo e com a produção bélica. Você vê, em termos de guerras, nós temos hoje, por volta de 55, próximo a 60, conflitos, entre os quais nós podemos dizer que cerca de uma dezena são guerras. O Brasil no mundo, né? Mas eu digo, o mundo não pode ficar em paz. Não pode haver paz no mundo. Os parlamentos, incrível, né? Como é o egoísmo do ser humano e se distancia das suas essências. O mundo, os parlamentos elegem representantes que fomentam guerra. Para quê? Para que se vendam armas. Você veja, esse lucro, nós temos aí duas grandes guerras aí da Ucrânia com a Rússia, agora essa do Hamas na Palestina junto, contra Israel. O que se consome em manancial de produção bélica. Então, o mundo é um mundo que visa lucro, mesmo que destrua vidas. E no caso das drogas, entra nessa questão, né? E nós não temos as pessoas começarem pelo crack, começarem até pela cocaína. Existe uma trajetória, né, Rosilma? Isso mesmo. O álcool, normalmente, junto à maconha, né, é a primeira droga que o jovem experimenta, né? Porque o álcool é uma droga lícita, né? E no direito penal, quando a gente discute que, apesar de o álcool ser uma droga que muda o comportamento, ele não é banido nem proibido, porque historicamente estava ligado aos grandes rituais da humanidade, né? Inclusive nascimento, batizado, casamento. Então seria um impacto muito grande. Mas o problema é que a gente conhece, sabe, né, no direito penal, eu falo assim, o meu lado, né, porque eu sou advogada, especialista em direito penal, que a maioria das violências domésticas e os crimes são ocasionados pelo álcool. E a gente sabe também que mesmo as pessoas que são dependentes químicos de cocaína, eles primeiro bebem, mesmo a maconha, primeiro bebem para depois consumir a maconha ou a cocaína. É um ritual, né? E fiquei sabendo recentemente, me corrija se eu estou errado, eu soube por um dependente químico, porque eu também me interesso muito por isso, que como eu digo, hoje, todas as famílias sofrem com esse mal, porque se não é um filho, é um neto, se não é um neto, é um sobrinho, se não é um sobrinho, é um primo. Enfim, a gente sempre tem, né? E a gente se condói e se põe no lugar das pessoas que lidam com esse problema, né? De saúde pública. E olha, Eustáquio, me corrija se eu estiver errada, eu não vejo os governantes, quando estão em época de eleição, tocar nesse assunto. Parece que eles acham que é um assunto tabu, e eu acho que é o assunto mais importante que existe, e bem você faz em estar à frente desse movimento que é o Coalizão, que eu bato palmas todos os dias, e sempre que eu quero falar nesse assunto do programa, eu trago você, porque é um assunto que a gente precisa enfrentar, né? E o álcool, ele é sempre o primeiro vetor, é o primeiro que traz tudo com ele, né? E a gente sabe também que hoje é doença,
e que as pessoas já têm geneticamente predisposição a desenvolver a dependência. Porque tem gente que bebe socialmente e nunca vira alcoólico ou alcoólatra, né? E outros não, outros bebem uma, duas vezes e já estão, né? Eu sei, inclusive, alunos e alunas minhas. Agora eu vou fazer um parênteses aqui para falar com a minha amiga querida Gisele, que é da produção, essa produção brilhante da TV Com, né? Que ela pôs no perfil ela vestida de Merida e ficou maravilhosa. Eu não sabia o nome, ela me passou agora. E aí falei para ela fazer o cabelo da Merida, porque ela vai ficar nota 10. Fechou o parênteses. É irresistível, Gisele. Um beijo para você. Saudade. Estou aqui muito longe, em Montenegro, Rio Grande do Sul, gravando à distância aqui com meu querido amigo que está em Santos, o doutor Eustácio Pereira Filho, que inclusive já foi vice-prefeito. Quando vice-prefeito, me recebeu várias vezes, muito atenciosa e gentilmente no gabinete dele, eu sempre com meus sonhos e ele sempre dando guarida nos meus sonhos. Mas fechando aqui o parêntese e já encaminhando para o nosso intervalo, que o nosso amigo Eustácio vai continuar com a explanação dele, mas só deixando aqui um aviso para todos, né? E aí eu já chamo o intervalo, que o álcool, apesar de lícito, é uma das... E talvez por isso mesmo seja a droga mais perigosa que a gente tem acesso, porque ele é de livre comércio e as pessoas não sabem, muitas delas, o perigo que representa o consumo do álcool, porque muitas dessas pessoas não sabem que têm predisposição genética para desenvolver a dependência e consomem socialmente e viram dependentes químicos. Eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, o doutor Eustácio continua a sua belíssima explanação sobre um tema que ele conhece tão bem. Voltamos. E agora, meu querido Eustácio, nós temos 8 minutos no segundo bloco para você tecer as suas considerações sobre esse tema importante, políticas públicas, e concluir nesses 8 minutos um recado importante para os nossos jovens pensadores. Eu queria destacar as pesquisas tanto da USP como da Unifesp, esses institutos que têm demonstrado que a drogadição perigosamente inicia em casa. Eu digo que nos trabalhos de prevenção nós trabalhamos as coalizões, a instalação de coalizões, que é o que mais dá certo no mundo. Tenho destacado aí o modelo da Islândia, que em 30 anos conseguiu fazer com que os jovens sejam, na Europa,
os mais saudáveis, né, do continente europeu, nós temos aí as pesquisas que mostram que crianças de 10, 12 anos, cerca de 3,7%, 37%, cerca de 4 crianças em 10 consomem álcool experimental em casa, né? Então, a cerveja do lado do leite é uma mensagem muito perigosa para a criança, e ali pode estar nascendo um dependente químico, né? Na imitação da família, que não vê problema, vê a bebida alcoólica como se fosse refrigerante, não vê risco nenhum nisso. Mas pela nossa trajetória, pelo que nós temos acompanhado, pelo que mostram as pesquisas, nós estamos, muitas vezes, com a dependência nascendo em casa, precocemente as crianças bebendo, e já com pilex, já com 13, 14 anos, e isso em famílias relativamente funcionais, né? Então nós temos um grave problema de saúde pública que nos mostra que nós temos que caminhar para trabalhos de prevenção. E programas de prevenção, nós temos resultado décadas à frente, né? No caso da maconha, a maconha ela não cabe no Brasil mais uma droga legal, mais uma droga que possa ser consumida livremente. Nós temos um estudo do David Ferguson, é um norte-americano radicado na Nova Zelândia. Ele fez um grande estudo de 25 anos, e hoje esse estudo ainda é o reconhecido como o maior estudo sobre a cannabis sativa de 1.200 famílias, que pudessem ser os jovens, as crianças de ambos os sexos, acompanhadas desde o nascimento até os 25 anos. Ali ele observou aqueles que não fizeram jamais uso da maconha e aqueles que fizeram, quando deixaram de fazer, ou quando continuaram a fazer o uso, ou caminharam para outras drogas. E ele chegou a esse estudo como a droga, ela é alucinógena, né? É uma droga que altera a percepção da realidade, e ela é tida como a droga da preguiça, porque ela leva o indivíduo... o efeito mais leve é o comportamento letárgico. A pessoa, o que faz, passa a fazer mal, se trabalha mal, se estuda mal, até deixar de trabalhar ou de estudar, né? Ela não tem assimilação, porque ela não tem foco. Então, ela tira da realidade e mexe com as emoções, altera as emoções, fazendo com que os transtornos vão surgindo, a pessoa fica com o seu rendimento prejudicado, e até casos de esquizofrenia. Eu mesmo, nesses meus 43 anos de trabalho em clínica psicológica, já pude, infelizmente, acompanhar casos em que foi desencadeada esquizofrenia pelo uso da cannabis. Nós temos pelo David Ferguson, é um estudo bem interessante, nós podemos aí acessar David Ferguson. Esse estudo tem tudo muito detalhado hoje à nossa disposição na internet. Ele mostra que cerca de 35% dos usuários de maconha, eles caminham para outra droga, muito comumente para a cocaína. E a cocaína é o que garante a grande movimentação financeira no mundo, que, como eu dizia, equivale à produção bélica, aos lucros da produção bélica e aos lucros do petróleo, né? São as 3 maiores movimentações financeiras no mundo. Então, é muito pertinente e cabe muito o interesse do narcotráfico em financiar fazendas de maconha no Brasil, né? Nós temos muito isso. E incentivar. Nós já temos aí o álcool e o tabaco como drogas legais. Existe todo um consórcio político, juntamente hoje com os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, que se mostram despreparados, eles não estão dando escuta a especialistas, né? Mostram-se insensíveis, e há uma interferência de poder, né? Agora, recentemente, existe a tentativa
de colocar um mínimo de um percentual que a pessoa possa portar a maconha, o usuário possa portar a maconha. Isso é um equívoco. O Congresso que decidiu, debateu muito, que é o fórum competente para isso, né? Os congressistas são eleitos para isso, para legislar. E quando eles não puseram limite nenhum para se ter porte da maconha, foi pelo fato de que é uma droga ilícita, né? Então, se libera 60 gramas, 80 gramas, 100 gramas, como o Supremo Tribunal Federal deseja agora, né? Eles estão, desde 2015, debatendo isso. Agora, o ministro Alexandre de Moraes retomou, votou a favor. Então, nós estamos já com 5 votos entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal a favor desse porte. Então, a pessoa vai poder portar, digamos, 100 gramas de maconha, 60 gramas de maconha, e sendo que é uma droga ilícita. E se indaga, vai comprar aonde se a droga é ilícita? Então é uma incoerência, ou é um passo para a legalização também da maconha. Traria, eu espero que ainda possa haver um pouco de bom senso em termos de saúde pública, que os transtornos são inevitáveis, o sofrimento que traz para as famílias, ninguém quer isso para si, tanto é que as pesquisas que se faz com a população brasileira, 70% se mostra da população contra a qualquer iniciativa que facilite o uso da maconha. E nós temos exemplos aí em outros países, como os danos pessoais, a saúde pessoal da família, a saúde pública foram intensificados com a droga legal. Então, nós, independente dos transtornos causados, inevitáveis, comprovados cientificamente, pela maconha, o Brasil não reúne condições de sistema de saúde pública para comportar mais uma droga lícita. Já chegam as drogas lícitas que causam danos e um custo social enorme que todos nós pagamos a conta. Pagamos com os nossos impostos, são recursos que poderiam ser canalizados para outros tipos de tratamentos, para outros benefícios à população, e pagamos por conta da nossa saúde, da nossa vida, da saúde, o bem-estar familiar, e a nossa preocupação muito é com a formação das novas gerações, né? Nós estamos Doutor Eustáquio, daquilo. Sim. Não, é que infelizmente nosso programa estourou. Tempo, né? É o nosso tempo, né? Então eu quero aqui deixar meu agradecimento e que vai voltar mais vezes, porque esse tema merece uma maior atenção nossa, para que a gente possa alertar essas autoridades aí que só sabem fazer, mesmo juízes, fazer política, e a política equivocada sem consultar os técnicos. Muito obrigada pela presença e espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com você sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no nosso canal do YouTube Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser, que vai ser ainda com o Dr. Eustáquio, para vocês verem como essa pessoa maravilhosa é tão eclético e tão atuante na sociedade santista. Até o próximo programa, se Deus quiser.